e estamos iniciando mais um episódio do podcast Universo do Idoso. Hoje estamos com a Nayeli, nutricionista. Seja bem-vinda, uma satisfação você estar aqui. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada pelo convite. Estou muito grata por estar aqui com você hoje. Nay, conta aí pra gente qual é a sua formação. Claro, Rô. Sou formada em nutrição e depois disso eu fiz mais 2 pós-graduações para complementar. Então, eu fiz uma em nutrição clínica e também fiz uma pós-graduação em terapia nutricional do adulto e do idoso, porque era a minha vontade trabalhar com esse público mesmo. E também passei um período no aprimoramento do HB, trabalhando ali com pacientes hospitalizados. Por lá eu fiquei 8 meses. Foi uma experiência incrível, pude atender assim vários públicos diferentes e adquirir assim um conhecimento bem profundo. E hoje eu estou em consultório, focando mais nesses pacientes mais velhos, então atendo adultos e idosos, principalmente com comorbidades, né, doenças crônicas, porque a minha ideia é levar muito mais do que estética para esses pacientes, mas levar saúde e prevenção. Que incrível, parabéns. Obrigada. Eu te acompanho e realmente você é comprometida com o que faz. Eu me esforço. Ô, Ná, fala um pouquinho pra gente como que a nutrição pode impactar, né, na qualidade de vida do idoso. Bom, a nutrição ela tem um impacto direto, né, Rô? Porque nenhum ser vivo vive sem se alimentar. Então, nós precisamos do alimento para sobreviver. E quando nós falamos de um idoso, ele tem várias situações que vão se complicando com o passar dos anos. Porque é natural, é fisiológico da senescência, que é o envelhecimento, você ir tendo algumas dificuldades no processo. Então, conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai tendo ali dificuldade de mastigação, de deglutição, de absorção de alguns nutrientes. O nosso estômago não produz mais ácido gástrico da mesma forma. Então, a alimentação, ela começa a se diferenciar para nós. E é muito comum esses idosos começarem a não querer comer certos alimentos que antes comiam com frequência, como, por exemplo, a proteína, que é a nossa maior dificuldade com o idoso. Então, eles começam a não querer muitos alimentos proteicos, aí depois a gente pode falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, e para eles é muito importante. Então, uma adequada alimentação rica em frutas, legumes, verduras, alimentos minimamente processados e bem equilibrado, vai direcionar como que vai ser essa questão de desenvolvimento de novas comorbidades ou agravamento daquelas que já existem. Então, é muito importante a gente lidar bem a fundo com a alimentação desse idoso. Ná, você falou, né, com a proteína. A gente realmente tem muita dificuldade com o idoso dele ingerir essa proteína. Como que a gente faz? Quais são as estratégias para que a gente consiga fazer ele... Eu sei porque eu estou vivendo isso com meu pai. O meu pai não quer, minha mãe fala assim... Ele não quer comer carne, ele não quer, eu não sei mais o que eu faço. A carne, principalmente a carne vermelha, é uma situação bem complexa. É muito comum, é bom você sentar e conversar com ele. Coloque ele a par do que está acontecendo, fale da importância e tente entender o porquê ele não está comendo aquele alimento. Então, às vezes, a gente só olha para esse idoso, ele não está comendo, nossa, e agora? E tenta obrigar. Mas a gente não tenta entender o porquê. Então, às vezes, ele está com problemas de mastigação e não está mastigando correto. A prótese pode estar solta. É comum, às vezes, o idoso ter um gosto metálico na boca, principalmente para carnes. Então, ele vai comer aquela carne, o sabor não é mais o mesmo, então ele perde o interesse. Às vezes, sai alguma ferida na região bucal e, às vezes, eles têm vergonha de falar o que está acontecendo. Então, é importante sentar e tentar primeiro entender o porquê. Pode ser digestão. Então, a proteína ela é mais difícil de ser digerida. Então, às vezes, ele come essa proteína e ele sente desconforto, aí ele prefere não comer. Dentre outros aspectos que a gente tem que acaba complicando. Então, você tem que sentar e conversar primeiramente. Depois, é tentar adaptar. Porque, às vezes, ele não consegue um bife, mas ele consegue uma carne desfiada, uma carne de panela bem cozida, uma carne moída, um frango, um peixe. Não deu certo ainda assim? Aí, a gente vai tentar preparações diferentes. Como, por exemplo, uma abobrinha refogada e mistura ali uma carne moída para ver se tolera. Então, vai fazendo adaptações, sopas, caldos. Se ainda assim não está conseguindo atingir proteína, a gente vai ter que partir para o suplemento. Aí é onde a gente entra com suplemento proteico para garantir o aporte nutricional adequado para que ele não tenha uma deficiência.
por que esse gosto metálico que você falou, né? Esse gosto metálico, ele é uma alteração fisiológica da papila gustativa. Não é todos os idosos que têm, mas é muito frequente a gente ouvir essa queixa do idoso. Pela idade e tudo mais, tem uma pequena alteração fisiológica e esse sabor, ele predomina. Ah, que legal. Uma das dificuldades que a gente tem, né, é adaptar isso dentro de um residencial. Porque cada idoso tem um gosto, cada idoso tem uma necessidade. E você, como nutricionista, como que você faz isso? Para adaptar dentro de um residencial um cardápio adequado para todos? Bom, no residencial é um grande desafio, né? Acho que para todas as áreas. O tratamento multidisciplinar, então, a equipe estar unida faz total diferença. Então, eu entender o que está acontecendo quando é o enfermeiro que está lá dando suporte, o cuidador que está dando suporte, está oferecendo essa refeição, o que está acontecendo na cozinha, a psicóloga quando esse idoso vai se abrir com ela. Então, a gente tentar entender o contexto como um todo e trocar informações facilita o manejo do idoso dentro de um lar. E é importante a gente tentar ter um cardápio padrão, só que ao mesmo tempo flexibilizar esse cardápio. Porque tem a questão de regionalidade, então às vezes vem um idoso que é de uma região diferente, então às vezes aquela alimentação que a gente está acostumado a ofertar na região de São Paulo. Aí vem uma família e traz um idoso que estava morando na região Nordeste. Então o paladar é um pouco diferente, então vai ter que abrir concessões para esse idoso. E tem uma coisa que eu gosto de chamar de cardápio, tipo assim, alimentos especiais, como se você fosse fazer um pedido especial. Então, tenha um cardápio especial para abrir exceções para alguns idosos. Nada muito diferente para não criar uma desavença, um preconceito, um ciúminho, porque idosos, gente, eles são muito delicados. Eles não são uma criança grande, mas ao mesmo tempo eles têm algumas características e peculiaridades parecidas. Então, eles vão ver o coleguinha, às vezes, comendo uma coisa diferente, eles ficam enciumados. Então, é importante saber lidar com todas essas situações. Não é simples, é desafiador, mas é perfeitamente possível. E, às vezes, adaptar aquele idoso que está com dificuldade, tentar trazer ele um pouco mais para a realidade. Às vezes, mudando um pouco o horário da refeição, porque, às vezes, é só mudar o horário. Tem regiões que a pessoa costuma almoçar 11 horas. E, às vezes, no lar, está oferecendo meio-dia. Então, às vezes, com uma breve adaptação de horário, ele já consegue se alimentar um pouquinho melhor. Porção, oferecer para a casa toda refeições que são de origem daquele paciente. Às vezes ele pede um alimento específico e, se for possível oferecer para todos, oferece, ele se sente incluído, aí ele tem mais interesse. Cor da refeição é muito importante, então aquela alimentação colorida, porque o idoso ele começa a perder o paladar. Então, o paladar não é mais o mesmo. Então, você tem que chamar a atenção com outras formas. Então, às vezes, as cores mais atrativas dos alimentos, preparações diferentes, faz ele ter vontade de experimentar aquele alimento. E sempre, eles gostam muito do doce, né? Sim, o paladar do idoso por um doce é maravilhoso. Eles adoram um docinho. Principalmente se tiver diabetes. Parece que vem assim, é um combo. Doce, diabético, ama doce. Não é? Mas faz parte da questão da papila gustativa que nós comentamos da alteração metálica. Ela também faz sentido com relação ao doce e o salgado. Então, o idoso, ele começa a ter menos sensibilidade na papila. Sim. Então, ele começa a ter que pôr mais sal na comida para sentir o sal de verdade e mais açúcar no doce para sentir o doce de verdade. Então, acaba que fica os extremos. Então, usar temperos naturais e variados facilita a adaptação do idoso a uma alimentação com menos sal, tá? Sim. E quando a gente fala do doce, é comum. É um alimento palatável, que traz aconchego. A maioria dos alimentos mais doces, eles são mais fáceis de mastigar e de engolir. Então, é tudo que o idoso gosta e toda adaptação que ele precisa. O único detalhe é que não é saudável. Então, precisa fazer outras adaptações para deixar mais saudável. Ná, eu já recebi muitos idosos que vêm com o costume de, por exemplo, ele toma coca todo dia na hora do almoço, não come sem Coca-Cola, esse refrigerante. E a gente sabe que não é saudável, né, para o idoso. E eu não tenho essa conduta, né, mas muitos residenciais eu sei que tem. Olha, não pode tomar coca e tira totalmente do idoso isso, né. Eu acho ruim. Tem como a gente ir fracionando, não tirar de uma vez? Como que a gente pode usar essa estratégia para tirar esses tipos de alimentos que ele chega para nós? Ou bebida, desse mau costume, né? Esse mau costume. Primeiramente, parabéns, Rô, porque é muito importante para esse idoso, em processo de adaptação, você não retirar
tudo que ele tem costume em casa. Porque já é difícil ele estar mudando de ambiente. E aí você tira ele de um lugar, traz ele para o outro, você tira tudo que ele gosta, ele pode ter episódios depressivos muito importantes. Sim. Então, você tem que ir fazendo a retirada gradativa. Então, você oferece só em uma das refeições. Então, no início, quando ele chega, você acaba oferecendo em todas as refeições. Às vezes, se ele é diabético, trocar pela diet, pela zero, para ter um controle, principalmente por causa do nível do açúcar. Vai explicando que ali não é um hábito do local, que vocês não têm para todo mundo. Se ele é um idoso consciente e ele ainda tem a cognição ativa, ele entende. Então, devagarzinho, ele vai entendendo, você vai controlando porção, mas permita que ele consuma às vezes. Restringir por completo vai causar uma raiva nele. Então, ele vai ficar nervoso, estressado, vai causar um estresse muito grande. Então, é importante ir retirando devagar e, às vezes, não retirar como um todo. É um hábito complicado e que precisa ser avaliado a idade do idoso, o quanto isso é importante, porque, às vezes, isso traz um afeto que lembra ele de casa. Aí, como você vira para um idoso de 80 e tantos anos, que está debilitado numa casa de repouso, longe da família, fora do seu lar, e fala para ele que ele não pode tomar uma coca de vez em quando? Eu tive um que ele veio todo dia, ele tomava uma dose de conhaque. Ai, antes gente. do almoço, que era para abrir o apetite dele. Essa eu não esperava. Eu não tive coragem de tirar. Que a vida toda ele tomou, e era uma dosezinha todo dia. Minúscula, porque antes de almoçar, e abre o meu apetite. Como que eu tiro? Eu não tive coragem de tirar, porque é o costume de uma vida toda, né? E tá certo esse manejo que você faz, porque o que acontece? A gente tem o mundo perfeito, porque é saudável, porque tem que tirar. Ok, mas a gente tem que pensar no emocional. Se você tira de uma vez e ele entra em depressão, você tem que saber o que você fez para você conseguir reintroduzir devagar e tentar resolver bem rápido. Porque o idoso, ele é muito rápido e é muito extremo. Então, hoje ele está ótimo, amanhã ele está debilitado, ele está chateado, ele está triste, ele começa a decair. E você tem que entender e compreender o que foi que você fez para você tentar reverter enquanto é tempo. Quando a gente tira tudo de uma vez desse idoso, você não sabe o que foi. Porque foi muita coisa. Sim. Então, foi a casa, foi a comida, foi a coca, foi o conhaque, foi tudo. E aí, como que você tenta resolver? Fica difícil. Sim, ele morreu tomando o conhaquezinho dele. E viveu bastante, tenho certeza. Ele viveu 4 anos com a gente. Viveu bem, aproveitou, né? Até o fim. Ô, Ná, e a gente também tem um problema, assim, o que acontece dentro do nosso residencial? O paciente chega comendo sólido. E isso vai, daqui a pouco, para o semipastoso, né? Depois para o pastoso. E como que a gente consegue? É muito complexo. A gente precisa muito da nutricionista nesse momento para suprir toda a necessidade, porque a gente sabe que muda, né? A quantidade calórica, tudo para o idoso. E como que é feito? Como que é feito isso? É complicado. Quando o idoso ele começa a partir para o pastoso, é muito difícil. Porque o aporte calórico, ele reduz muito, porque ele perde o apetite, ele fica inapetente. Quando ele começa a consumir já o brando, que não é mais sólido íntegro, e começa a ter que ser tudo cozidinho, e aí ele já não pode mais comer, por exemplo, uma fruta crua, tem que ser cozida também. E daqui a pouco ele vai para um pastoso completo, ele já começa a perder a vontade de comer pela aparência da comida. Porque, gente, é uma comida batida. Então, imagina você tendo que comer uma comida batida uma semana inteira. O idoso ele vai comer pro resto da vida dele aquela comida batida. Então, é delicado. A suplementação é muito importante nesse momento. E uma estratégia é você bater separado. Não bata tudo junto, tudo misturado, parecendo aquela coisa toda esquisita, toda hora, aquele negócio tudo de uma cor só, todo dia. Então, você vai fazer um purê de mandioquinha, uma beterraba, um feijão, um arroz e a carninha, bate tudo separado, coloca naqueles pratos com divisórias com as cores separadas e põe pelo menos um enfeitinho, uma folhinha para deixar bonito, aconchegante, leva um suco junto para ele ver o que ele está comendo. Fala o que é cada item. Fulano, senhor José, esse aqui é a beterraba, esse aqui é o arroz, esse aqui é uma mandioquinha. Vamos experimentar, experimenta separado, vê qual você gosta, essa aqui é a carninha. E ele experimenta. Se ele quiser misturar, ele mesmo mistura. Claro que quando for sopa para casa de modo geral, você vai bater a sopa para ele também. Mas quando for alimentos específicos, não faça um batidão para ele tudo junto. Faz separado. A probabilidade dele comer um pouquinho mais é maior,
do que se legal. você faz aquela coisa toda misturada. Porque imagina você comendo um negócio cor marrom, porque fica tudo marrom quando você bate junto, né? Todo dia aquela papa, todo dia. Não aguenta uma semana. Não aguenta, E a suplementação é crucial. Vai ser muito difícil um idoso que está em pastosa fugir da suplementação. Ele vai precisar usar complemento. Quais são os tipos de complemento? Para as pessoas, assim, né, entender. Suplemento. Porque a gente hoje se fala muito desse suplemento. Fala muito. É jovem, né, todas as idades. Mas qual que seriam as suplementações ideais para o idoso em si? Depende muito da necessidade desse idoso. As mais convencionais, que as pessoas costumam até se automedicar, vamos dizer assim, porque a gente considera como um medicamento praticamente, é o Nutren e o Ensure. São os suplementos que a gente chama de complemento. Eles não são apenas proteínas, nem apenas calorias. Ele é um combo. Então, ele tem proteína, ele tem caloria, ele tem micronutrientes. Muitas vezes as pessoas tomam na dose errada, então costumam comprar e tomar, tipo, uma colher de sopa. Gente, uma colher de sopa não é muito, é pouco. Então, acaba que a dose real, oficial, que vai fazer diferença ali para a nutrição e como complemento é um pouquinho maior. Então, vai depender da pessoa. Então, a gente tem que fazer o cálculo adequado, mas varia ali de 4 a 7 colheres de sopa. Então, é uma quantidade generosa, dependendo do paciente, porque senão ela não bate quase nada de calorias. Por isso que a gente vê, 2 colheres, e não faz nada. Não faz nada. 2 colheres de sopa não dá 100 calorias a mais. Então, é uma suplementação muito pouco. Então, é muito comum as pessoas suplementarem, mas às vezes suplementarem de forma inadequada. Esse é o que a gente chama de complemento em pó. Temos também em garrafa, como os Impact e outros, que já vem o frasquinho pronto. O problema é o paladar. Então, o idoso às vezes enjoa muito rápido daquele sabor, porque tem um sabor mais adocicado, ou mais característico. E a gente tem uns que eu gosto de chamar de módulos, que são, por exemplo, o módulo de proteína que é o Whey Protein. O Whey Protein, ele é muito indicado para idoso. Então, se o idoso ele tem uma boa tolerância, ele não tem muita dificuldade com a questão de lácteos, a gente consegue incluir o Whey Protein concentrado. Então, ele não tem uma sensibilidade, ele não é intolerante, ele não tem diarreia quando consome leite, nós usamos o concentrado. Se é um idoso que já tem um intestino mais delicado ou alguma outra alteração intestinal, precisa ser adaptado. Aí teria que ser um whey isolado ou até mesmo isolado hidrolisado, vai depender da necessidade. Isso tudo agrega valor, obviamente. Sim. A gente tem também a albumina, que é muito usado quando a pessoa ela não tem uma condição financeira muito acessível. O único detalhe é que ela dá um pouco de gases e desconforto e o sabor não é muito agradável. Mas é uma estratégia de suplementação, custo-benefício mais baixo. Mas a albumina a gente usa mais em pacientes com sonda, porque aí ele não sente o sabor. Então, se ele tem um controle gástrico ok, dá para usar. Se perceber que está usando também e está distendendo, aí a gente tem que suspender e fazer a troca. Esses são os mais convencionais que nós temos, porque carboidrato a gente consegue bater com alimento. Então, dá para usar uma farinha de arroz, uma farinha de aveia para preparar alguns alimentos específicos, batidas, vitaminas, para complementar caloria e carboidrato. A maioria das vezes a dificuldade que a gente tem é o complemento nutricional mais completo, que seria o Nutren e o Ensure, e os módulos, que seriam tipo Whey Protein. E a minha mãe vive me perguntando, eu preciso ir na nutricionista porque eu quero dar creatina para o seu pai. E a creatina, tem se falado muito na creatina. A creatina para idoso é um suplemento fantástico. Fantástico. Eu suplemento muito. É claro que a gente precisa avaliar exames, porque assim, a creatina não causa doença renal crônica. É mito. Porém, se você já tem uma alteração renal, a gente tem que ter cautela na suplementação da creatina, porque o exame que o médico usa para avaliar a função renal hoje no Brasil é a creatinina sérica, tá? E tomar creatina via oral pode dar uma leve alterada na creatinina sérica. Então, acaba que o médico não pode usar esse exame como padrão ouro para avaliação da função renal. E um outro exame que nós temos, ele é muito caro. Então, acaba que não convém. É só por isso. Aí tem que ter um acordo com o médico e entender se pode ou não entrar para aquele paciente, caso ele tenha alguma alteração. Paciente saudável, é tranquilo. A gente entra com a creatina numa boa, calcula a dose ideal para ele. É importante porque auxilia na manutenção da massa magra. Idoso é difícil ganho de massa magra. Mas toda a estratégia que puder usar para manutenção é válida. Então, a gente utiliza. Você falou da sopa aí, né? Uhum. A maioria dos residenciais, eu já fui assim também, né? À noite é sopa.
E algumas nutricionistas que já esteve, é porque a digestão é mais lenta. Isso realmente é verídico, né? Que geralmente se coloca-se sopa por causa da digestão ser mais lenta ou não? Não exatamente. É para ser sincera, pode ser. Não exatamente. Tem muito de hábito. Então, é comum, às vezes, os idosos terem o hábito da sopa noturna, porque a sopa ela é mais leve realmente. Ela é mais leve em tudo, até em nutrientes. Então, para você ter uma sopa no jantar, é importante que o resto da alimentação do residencial esteja bem equilibrada, para não ter déficit calórico. Porque senão os pacientes do residencial vão começar a perder peso. Sim. Porque aí, todo dia é sopa, ou cada 2 dias é sopa, vai ter uma frequência de sopa grande, a caloria da sopa é mais baixa, então vai ser difícil bater calorias e pode acontecer uma perda de peso geral, tá? Então, esse é o problema da sopa, é atingir a caloria. Porém, ela costuma agradar o paladar do idoso. Sim. Então, para usar a sopa, a gente tem que tentar deixar essa sopa um pouco mais energética. Então, usar de estratégias ali, às vezes, para dar uma engrossada naquela sopa, usar os amidos quando possível. Então, a batata, o macarrão, a carninha. Estar bem equilibrada para nutricionalmente realmente nutrir. Não ser algo só para nutrir o emocional, mas nutrir o corpo também. A questão de ser mais leve, qualquer refeição mais leve, às vezes um purê com uma carne processada, tipo carne moída, carne desfiada, é mais leve para a digestão do idoso também. E o horário interfere. Então, ele consegue fazer uma refeição mais sólida de jantar, só que às vezes você tem que oferecer esse jantar um pouco mais cedo. Porque idoso tem hábitos diferentes dos nós que somos jovens. Sim. Então, eles jantam mais cedo, eles dormem mais cedo. Se você deixar para dar a refeição muito tarde, ele vai ter desconforto para dormir. Então, é óbvio que ele vai preferir sopa, porque a digestão é um pouco mais rápida. Então, tentar entender e mesclar, porque sempre vai ter o idoso que adora sopinha e vai ter o idoso que odeia sopinha. Sim, é verdade. Sempre vai ter, você nunca vai agradar todo mundo. Então, esse negócio que chega e fala, não, é orientação da nutricionista. Idoso tem que no jantar comer sopa. Não, ele pode comer comida sólida. Eu tenho vários pacientes comendo não comida vai ter sólida congestão. que estão ótimos. Não, é mais o gosto mesmo, é mais o paladar e o horário. É claro que se ele janta muito tarde, a gente vai pedir para que seja algo mais leve. Pode ser um purê, pode ser um arroz bem cozido, dá preferência pelo arroz branco ao invés do integral, nesse caso no jantar, porque a digestão é mais rápida. Uma carne branca tem uma digestão mais rápida do que a carne vermelha. Então, dá para incluir no jantar preparações mais leves, mas não necessariamente sopa. Dá para ser alimento sólido. Dá para ser um purê, dá, né? Um macarrão. Um macarrão, às vezes ali com carne, com frango, com franguinho desfiado. É algo fácil de digestão também. A maioria dos idosos institucionalizados, como todos os idosos, independente, né? Geralmente tem doenças crônicas. Como que a nutrição contribui, como ela pode impactar, né, nessa velhice, né, nessa velhice do idoso para melhora de qualidade de vida? A nutrição está diretamente, né, conectada em toda a vida da gente. E é muito importante, um adendo antes de entrar no assunto do idoso, nós cuidarmos da nossa saúde antes do envelhecimento. A gente deixa para se cuidar depois que já aconteceu. Então, ao invés de nós começarmos a nos cuidar com 30, a gente começa a se cuidar com 60. 60 já está ficando um pouquinho tarde, já é os 45 do segundo tempo ali. Então, já não dá para socorrer muito, muita coisa já aconteceu. Então, pensando no idoso com 60, que é a idade que começa a ir a poder entrar, né, num residencial e tudo mais, se ele já tem comorbidades associadas, a alimentação vai ajudar a controlar essas comorbidades que já existem. É claro que com a associação da medicação, porque, por exemplo, um diabetes, se ela já existe, já está instalada, ele vai continuar tomando medicação para o resto da vida. Qual é o apoio da nutrição? Controle glicêmico, para evitar grandes picos, tanto para mais quanto para menos, para evitar a piora do quadro e que às vezes ele saia de uma medicação só oral e entre numa insulina. Então, a gente tenta manejar para equilibrar. E quanto mais piora o quadro da diabetes, complica para outras coisas, porque um paciente que tem diabetes e hipertensão, ele aumenta o risco de doença renal, por exemplo. Sim. Se um paciente com diabetes e hipertensão interna, por alguma complicação que teve de saúde, e no hospital, às vezes, ele precisa de uma hemodiálise de emergência, pode acontecer dele não se livrar mais dessa hemodiálise. E ele receber alta em hemodiálise constante até o fim da vida. Então, é importante equilibrar a alimentação para prevenção de futuras complicações e controle do que já está acontecendo. Sim. Isso é muito importante.
E, nossa, e agora, nesse bate-papo, a gente vê o quanto é importante do profissional qualificado, né? Entender o que está fazendo. Porque como que a gente faz dentro de um residencial que cada um tem uma comorbidade? É complicado. Então, porque esse cardápio tem que... E não tem como ser uma alimentação individual todos os dias. É um geral, né? Uhum. Então, a gente vê o quanto que é importante você ter dentro do seu residencial um profissional da nutrição que saiba o que está fazendo. Porque vai muito além, a gente percebe, agora você falando que vai muito além do que fazer um cardápio. Porque muitas vezes, chega a fiscalização, eu quero ver o cardápio, que a nutricionista deixou, né? Então, vai muito além disso, né? O papel da nutricionista dentro de um residencial. Até bater um papo com o idoso, né? Para saber o que ele gosta, para estar colocando naquele cardápio, né? Tem que ter a parte humana. Sim. Né? Porque o idoso que ele tá lá dentro, ele não é só um idoso. A gente não pode olhar pro idoso pensando, é um idoso. Não, a gente tem que olhar pro idoso, é um humano. É um ser humano, assim como eu sou um ser humano, você é um ser humano, eu quero ser ouvida. Ele também quer ser ouvido. Então, é importante a gente sentar e conversar, e entender as necessidades. Então, o diálogo de toda a equipe é muito importante. Então, a nutricionista conversa, a psicóloga conversa, a enfermeira, a cuidadora, todo mundo senta e pergunta, cruza informações, e com essa conversa, você consegue perceber até o estado cognitivo. Porque, às vezes, ele fala uma coisa para mim, outra coisa para você, outra coisa para ela. E ninguém tinha percebido ainda que aquele idoso estava entrando em um estágio de declínio cognitivo. E aí, devagarzinho, você vai percebendo que tá. Então, são detalhes que a escutativa faz diferença. Então, a escutativa na terceira idade, seja num residencial ou em casa, é muito importante. Você ouvir e entender, para você poder compreender, para auxiliar com mais qualidade. O dia que a gente estava conversando, nós fomos tomar um café, né? E eu achei incrível que eu estou tentando, gente, levar ela para o meu residencial e eu vou levá-la para o meu residencial. É um prazer, Rô, porque lá é incrível, né? A forma como vocês lidam com os idosos lá, não puxando saco, é verdade, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque vocês tentam levar um pouco da casa do paciente para dentro. Então, se ela gosta de um bordado, se ela gosta de uma pintura, o que aquele idoso gosta, você leva para tentar trazer o conforto e o emocional lá dentro. Isso faz muita diferença. É a escutativa, é o se importar, é lidar com ele muito mais do que somente um idoso, mas como um ser humano que você se importa com os sentimentos. E aí eu achei incrível, né? Eu falei, eu queria que você fosse, tal. Ela falou assim para mim, só que pelo menos a consulta de cada um, eu tenho que passar o dia lá. É de 1 hora e pouquinho, porque eu vou escutar o idoso, eu vou conversar com o idoso. Eu achei incrível isso. Incrível. É da escutativa que você está falando. Eles não são só números. Então, seria muito simples a gente passar lá, tira a medida, porque idoso é o quê? Pega uma circunferência de braço, uma prega do braço, uma circunferência de panturrilha, dá uma palpadinha na barriga para ver se está tudo bem e vida que segue. E a altura de joelho para você fazer estimado se ele não pode levantar. Sobe na balança, isso você faz muito rápido. Só que ele não é um objeto. Ele é uma pessoa, ele quer saber o que você está fazendo. Então, eu gosto de perguntar se pode, pedir autorização. Posso medir o seu braço? Doeu? Tá tudo bem? Como que você está sentindo? Dói aqui? Dói ali? Perguntar, fazer ele fazer parte do processo, explicar para que serve. Aqui a gente está medindo porque é para ver se você está perdendo peso. Eu estou apertando aqui porque é o seu intestino. Tá vendo aqui onde eu estou apertando? Fica o seu fígado. Ele entende o que está acontecendo. Então, ele se sente parte do processo. Ele acha mais humanizado, ele vira seu amigo. Legal, e ele lembra de você com carinho. Que bacana. Gente, com certeza ela vai ser nutricionista do nosso residencial. Não tenho dúvida disso. Só não deu tempo ainda. É um prazer, não vai ser... paciente sondado. Vamos lá. Sondado é outro desafio. Sondado muito chega grande. A ser um desafio até mais grande do que o pastoso. Porque o sonda, a gente tem duas vertentes bem complexas que talvez você tenha lá no residencial. A gente tem o sonda consciente. Eu tinha. A gente tem o sonda que sabe o que está acontecendo, que vê tudo, que sente vontade. Então, a gente pensa às vezes, mas está de sonda, está suprindo toda a necessidade. Para bater
a necessidade energética do paciente com sonda, não é difícil. A gente faz o cálculo, é uma dieta integral pronta, vai colocar no equipo, a equipe é bem treinada do residencial, então eles vão fazer a colocação e passar a dieta adequadamente, vai bater calorias. Se precisar de um suplemento, a gente coloca. O que é difícil? Lidar com a humanização. Então, aquele paciente que entende o que está acontecendo, ele não pode beber uma água num copo. Ele não pode comer a mesma comida que o outro coleguinha está comendo. Você conseguir trazer ele para socialização com os demais, sem fazer parte da alimentação geral, porque a comida, ela é um social. Então, não é fácil lidar com o paciente com sonda, que é consciente. Quando ele já é mais inconsciente, e aí ele já está acamado definitivamente, acaba que pro cuidador acaba sendo mais leve, porém a gente tem o nosso sentimento, o nosso coração, porque não é porque ele está acamado e ele não fala que ele não está entendendo. Então, muitas vezes ele entende o que está ao seu redor. Ele ouve. Então, da mesma forma, é importante ter o olhar respeitoso. Se ele está acordado, fala com ele, que você vai ver que às vezes o olhar acompanha. Fala, eu tô colocando a sua comida aqui e pendura, você daqui a pouco vai estar satisfeito. A gente vai pendurar água para você não ficar com sede. Então, troca uma palavra, porque no fundo, ele está entendendo o que está acontecendo. Sim. E é mais ou menos isso, mas os desafios Você falou de sede, né? Uhum. A nutricionista vai lá, fraciona a água, né, toda a dieta. Sim. E muitas a gente escuta, mesmo tomando a quantidade certa por sonda de água, eu tô com sede. Isso é que ele realmente está com sede ou é aquela falta de sentir a deglutição? É a falta de sentir a deglutição. Então, assim, porque a gente fica muito preocupada, porque chega o familiar e fala, mas ela está pedindo água, ela está com sede. Não está. Se a água está passando adequadamente, uma das formas no residencial é o xixi. Sim. Então, observar a corzinha do xixi. O xixizinho, ele tá clarinho, então tá passando água suficiente para esse paciente acamado e sondado, tá? A sensação é uma sensação fisiológica, então nós temos essa sensação de boca Sim. seca. Então, eles têm, e você não pode pigar água de verdade, você pode usar um pano úmido quase seco para dar conforto, então você umedece a boca por fora, passa um hidratante para deixar essa boca hidratada, então tem algumas estratégias, só que se ele não pode engolir nada por boca, gelo, restinho de água não pode, porque ele pode engasgar e pro pulmão, aí complica muito. Mas o pano, ele tem que estar praticamente seco. É só úmido para dar conforto, mas é uma sensação. É igual a sensação de fome. Eles estão bem nutridos, mas eles têm vontade de comer. Então, eles falam que estão com fome. Mas, na verdade, é uma vontade que eles têm de comer. Então, porque a dieta em si, eu sei que ela realmente nutre o suficiente. Ela nutre o suficiente. E é um desafio muito grande, porque os familiares geram aquela angústia, né? Até para nós, está passando água, mas, ela está com sede, mas está passando água. E eu falei assim, gente, será que tá? Ou é realmente a necessidade? Se estiver batendo certinho, prescreveu certinho e está passando certinho, é a sensação. E é o que eu falo da dificuldade e do coração de lidar com o paciente sondado consciente. Sim. Porque ele tem necessidades. Então, ele vai pedir água, ele vai pedir comida e não é fácil negar. Misericórdia, é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais no calor, que é a nossa região, né? É muito difícil. É muito difícil mesmo. Ná, e uma outra... Toda vez que a gente chega no hospital, tem lá quantidade adequada que passa no paciente sondado de água. E muitas vezes eles falam no hospital. Primeira coisa que o médico fala, está desidratado. Como que está desidratado? Eu estou te falando pelo meu residencial, né? A gente segue certinho o que a nutricionista prescreveu ali. E chega no hospital, está desidratado. Fala para mim. A desidratação, ela é bem complicada e ela pode acontecer a qualquer momento. Às vezes o paciente estava bem hidratado, só que ele foi internado porque teve uma diarreia. Ele vai desidratar. Sim. Então, tem que entender também o que levou para a internação. Teve vômito, teve diarreia, o que foi? Teve uma febre, a febre desidrata. Sim. Então, entender o que levou para a internação ajuda você a entender o porquê o médico falou que está desidratado. No residencial, você pode observar detalhes simples, como pele muito seca,
Boca muito seca, o xixi, às vezes mudando de cor, são detalhes simples e que dá para fazer educação em todo mundo que acompanha aquele paciente para observar. Ó, o xixizinho tá ficando mais amarelinho, tá fazendo menos xixi ao longo do dia. As fezes estão muito ressecadas. Então, são detalhes de você observar que esse paciente ele tá mais ressecado e tá entrando pouca água. Teve diarreia. Se ele teve diarreia, você vai aumentar a quantidade de água para passar para ele. Se ele teve febre, ele está adoecido, vai ter que aumentar a quantidade de água que passa para ele. Dependendo da medicação que esse paciente toma, vai ter que aumentar, porque às vezes ele toma uma medicação diurética. Então, já sai muito no xixi, ele já elimina muita urina. Então, você vai ter que passar um pouquinho mais de água, porque ele está fazendo muito xixi. Aí a gente tem que ir controlando devagarzinho. Mas na maioria das vezes, se tiver tudo bem certinho, é entender o porquê foi para internação. Sim. Porque às vezes aquela desidratação, ela foi prévia, porque você desidrata em um dia. Um dia de diarreia, você desidrata. Um pico de febre. É muito rápido. Um pico de febre faz o idoso. Então, vocês que têm residenciais, vocês estão escutando. Quando chegar o familiar, porque chega, olha, o médico falou que está desidratado. Vocês respondem assim, né, para o familiar. Você falou pro médico que ele teve uma febre, que ele teve uma diarreia, vômito. porque eles chegam, até o próprio médico do pronto atendimento, né, acusando o residencial. Então, é só falar assim, né, pro médico que atender vocês, olha, mas antes ele teve uma febre, antes ele teve episódio de diarreia, então, por isso que muito importante. Ele tá desidratado, né? Pode ser uma das razões. Então, é importante informar para o médico o que aconteceu. Porque pense em nós, jovens. Às vezes, a gente tem um episódio que a gente comeu alguma coisa e não fez bem, nós temos um episódio de diarreia. A gente não vai no hospital tomar soro porque está desidratado? Sim. Então, é muito parecido. Então, é importante informar. Olha, eu acabei de trazer, ele teve tantas evacuações, as evacuações foram líquidas e deu tanto de febre. Eu imagino que ele possa estar desidratado. E aí, você já informa essa informação para o médico, porque o médico vai falar que ele vai estar desidratado, vai querer passar soro e tudo mais. E o idoso, ele já é meio que naturalmente desidratado. É muito comum. Não é algo incomum. O idoso, ele tem dificuldade para beber água, gente. Sim. Então, o idoso com sonda, a gente bate água, porque a gente está passando a água para ele. O idoso que bebe água via oral é muito difícil. E ele, não é que ele mente, mas ele negligencia. Você fala assim, Dona Maria, a senhora bebeu água? Bebi. Claro, ela aguou a planta. Água. E ela não bebeu a água. Tem algumas que não bebem porque estão com incontinência urinária e tem vergonha de falar. Aí elas bebem água, elas começam a fazer xixi na calcinha, então elas sentem desconfortáveis, aí elas diminuem o consumo de água. Sim. É muito comum. E acaba assim, a gente tem esses problemas e a família acaba culpando o residencial, né? E na realidade não é o residencial, a gente oferece bastante. Mas a quantidade que ingere é muito pouco. E quando eles não sabotam, igual você está dizendo, que a maioria sabota, né? Um monte. Na nossa conversa também, eu achei muito interessante, que tem muito paciente também de sonda que acaba apresentando diarreia. E aí, é uma fala minha, muitas vezes, até para o meu colaborador. Eu falo assim, passou dieta rápido. E eu descobri que não é só isso. Mesmo que quando não passa dieta rápida, também tem diarreia. E eu queria que você explicasse para o nosso público, né? O que você explicou para mim, porque, nossa, eu achei o máximo. De quando os manejos que a gente pode fazer? Isso. Vamos lá. E o porquê, né? Isso. A diarreia no paciente, ela não é só pela velocidade. É claro que a velocidade, se você passar muito rápido, cai muito rápido no estômago, vai muito rápido para esse intestino e o esvaziamento gástrico, ele é rápido. E aí causa uma diarreia específica mesmo nele. Mas pode ser medicação. Então, às vezes, começou a tomar um antibiótico. Antibiótico tende a soltar o intestino em algumas pessoas. Às vezes, trocou alguma medicação que não estava programada. Às vezes, algum alimento não caiu bem quando... ele já não come mais. Perdão, estou confundindo com trocas. Mas, às vezes, a dieta trocou. Trocou o tipo da dieta por alguma razão. Passou um suplemento novo. Então, tem várias vertentes que podem causar uma diarreia. E é muito comum ser medicação e, às vezes, não a velocidade da dieta.
Se for a velocidade da dieta, a gente corrige a velocidade e vida que segue. Diminui um pouquinho a velocidade da dieta, desde que nutra o suficiente, e continua, e essa diarreia ela vai cessar. E entender se é diarreia mesmo. Porque às vezes ele só evacuou um pouco mais, só amoleceu um pouquinho, mas não chega a ser um quadro de diarreia. Para ser diarreia, tem que ser evacuação líquida e tem que ser um número expressivo de vezes, 3, 4, 5 vezes líquidas. Só amolecidas não é considerado diarreia. Então, pode ser só que o corpo não está aceitando alguma coisa ou está passando por um estágio febril. Então, entender e avaliar se esse paciente não pegou nenhum tipo de infecção sem querer, o calor pode soltar um pouquinho do intestino, então às vezes está mais quente, esse intestino funciona um pouco mais rápido. E tem estratégias que a gente pode utilizar antes de cortar a dieta. Você nunca corta a dieta sem usar estratégias antes para moderar essa diarreia ou essa evacuação mais frequente. Aí depois você corta a dieta em último caso. Não é a primeira saída, eu vou tirar a dieta do paciente. Ele vai desnutrir. Sim. Então, primeiro você tenta passar manejos. A gente tem vários produtos que a gente pode passar, às vezes até caseiros, como, por exemplo, amido de milho, diluído em suco de caju. É algo barato, prático e tolerável em âmbito intestinal e que segura o intestino se não for uma diarreia por alguma contaminação. Porque a diarreia, gente, a maioria das vezes é alguma contaminação. Quando não é contaminação e é medicação, aí é diferente. Mas quando é contaminação, não vai adiantar passar só aquilo, porque ela vai persistir. Aí é onde você tem que levar para uma assistência mais especializada para fazer os exames adequados e fazer a correção e, às vezes, o uso de alguma medicação. Então, a diarreia, ela é delicada e você precisa tentar entender a causa, porque a causa da diarreia é muito importante ser averiguada. Sim. Fala para mim da dieta por sonda, né? De soja. A de soja, ela é muito pouco usada hoje em dia. É, isso que eu queria saber. Hoje, a gente ela era muito usada para encefalopatia. Só que é muito difícil, que é a dieta que a gente tira a proteína animal, tá? Sim. Só que hoje é muito difícil a gente pegar paciente em casa ou institucionalizado que precisam desse tipo de dieta. Ou aquele paciente que não tolera mesmo uma dieta com lácteos. Porque aí ele está tendo muita diarreia devido à dieta. Então, é claro que nós temos aquele paciente que é muito sensível e que aí, às vezes, ele não tolera nenhum tipo de dieta e ele tolera a dieta de soja por questão de aceitação gastrointestinal. Mas não é muito comum a gente usar a dieta de soja em por isso casa, que eu te porque ela não é tão completa. Então, porque ela não né? né? A completa é bem cara, tá? A de soja completa, ela é bem cara. Aí, quando a gente pega uma de soja que é mais econômica, que ela é de soja para ser mais barata, às vezes ela não é tão completa. Entendi. Ela deixa a desejar em alguns pontos. As dietas derivadas do leite, né, que são derivadas com whey protein e tudo mais complexas, como a isosource, elas são melhores. Elas acabam sendo melhores. Que interessante. É porque eu já recebi paciente com dieta de soja. Tem alguns que vêm do hospital. Às vezes é um encefalopata, às vezes tem alguma alteração específica, às vezes é um renal crônico que está fazendo uma hemodiálise, mas não é muito comum receber alta do hospital com sonda e fazendo hemodiálise. É uma coisa que a gente costuma ver dentro de âmbito hospitalar. Dentro do hospital, a gente usa, às vezes com mais frequência, essas dietas tão diferenciadas. Quando a gente vem para o lar, para casa, não é tão comum. Dá para usar, mas não é tão comum o uso desse modelo de dieta. Às vezes a gente usa outros modelos de dieta, mais completas um pouquinho. Eu vou entrar num assunto agora que, assim... polêmico, eu acho. É, um pouco polêmico. Porque a gente recebe, muitas vezes, o paciente está de sonda mesmo. Ele foi para o hospital, passou a sonda. Infelizmente, ainda vem para nosso residencial, porque aí a família vai à procura de um residencial e fala, e se vem com uma dieta caseira. A gente, como residencial, não podemos ter essa dieta caseira, mas é difícil a gente fazer o familiar entender, porque a nutricionista do hospital passou, como não pode ter essa dieta caseira? Vai ter algumas coisas que eu não vou poder entrar a fundo, porque senão eu vou ser cancelada aqui. Não entra, superficial, só falar superficial. O hospital, ele manda por algumas razões burocráticas, mas em resumo é por isso. Então, ele é obrigado a mandar com a dieta artesanal, pensando em custo-benefício para esse paciente, mas tem algumas outras coisas por trás também, por questões
jurídicas e de, dependendo de como faz a prescrição, tem a obrigação, entre outras coisas. Mas fechando esse adendo, o hospital sempre vai mandar com dieta artesanal. É muito comum, principalmente quando é SUS. Ele vai mandar com dieta artesanal porque é uma dieta mais acessível e quando você manda com uma dieta prescrita pronta, o paciente às vezes não tem dinheiro para comprar e ele acha que aquela é melhor e ela é mesmo, essa aqui é a realidade. E aí se torna insustentável de manter aquele idoso fora do hospital com uma dieta que não fosse a artesanal e a artesanal é possível para aquela família sustentar aquele idoso. Qual que é o problema da dieta artesanal e o porquê ela é proibida dentro de um residencial? Ela tem um risco de contaminação muito grande, tá? Porque você não consegue deixar ela livre de micro-organismos. Porque o que é a dieta artesanal? Gente, vocês que estão em casa que às vezes não sabem, é comida batida. Então, o hospital, ele manda uma receitinha do que tem que ir na panela para cozinhar, para bater, para coar. Aí tem que coar várias vezes para não entupir a sonda. Então, é uma coisa bem delicada. Nutre o paciente, de certo modo, sim, mas é muito difícil o manejo. Dentro do residencial, como a responsabilidade é do residencial, o risco de contaminação é muito grande e lá tem muitas pessoas. Então, você não consegue isolar um ambiente e garantir que isso fique totalmente livre de contaminantes. Né? Nem com um lactário. Tá. Porque não se oferece dieta artesanal mais dentro de instituições. Porque ela não é segura. E a instituição, ela tem que propiciar um ambiente seguro para ele. E a dieta comprada, ela é completa. Ela é completa, ela é isolada de micro-organismos, ela vem lacrada, ela vem fechada, então você abre, coloca no equipo. Então, a nutrição, a gente garante que não está tendo contaminação por ali, você garante o quanto de nutriente você está dando para esse paciente. A artesanal, como você bate os alimentos em casa, a gente não consegue ter muita certeza de quanto está sendo oferecido. E sem contar o risco de entupir sonda, ela é muito mais delicada, o risco de diarreia, de tudo mais. Eu, como nutricionista, eu não manejo muito a dieta artesanal, porque dependendo de como você vai manejar ela para melhorar, ela engrossa. Sim. Aí ela entope a sonda. Então, eu, particularmente, quando o paciente já tem uma dieta artesanal e me procura, eu encaminho para fazer o acompanhamento com o pronto de saúde. Se o paciente ele não pode comprar uma dieta comprada, eu falo, então, é melhor você fazer o acompanhamento com a nutricionista do seu UBS, porque ela vai saber manejar adequadamente a sua dieta artesanal. Se ele pode fazer a aquisição de uma dieta comprada, aí eu entro em cena e atendo esse paciente. Por quê? Seria um erro muito grande da minha parte mexer na dieta que veio do hospital, porque eu posso desequilibrar ela a ponto de causar prejuízo para o meu paciente, porque eu não faço testes de dieta artesanal na minha casa. Então, eu não sei exatamente quanto que eu estou oferecendo. Então, seria uma negligência da minha parte fazer isso. Só que a gente tem que entender que a gente está no Brasil. É um país que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que não têm acessibilidade. E hoje, a dieta artesanal é uma forma daquele paciente ele não desnutrir por completo. Então, eu tenho essa consciência também. E o SUS oferece esse suporte para esse paciente. Mas no residencial, não tem como ser artesanal de forma alguma. É um risco muito grande para ele e para os demais integrantes. Porque se ele pega uma contaminação, ele vai passar para outro coleguinha. Então, no residencial, tem que ser dieta comprada, família. Aí você não vai falar, mas eu vou falar uma coisinha só. Por quê? Aí, é só você orientar o seu familiar que está lá te procurando, que é dever do Estado, e ele é obrigado a oferecer a dieta pronta. Vocês, eu não sabia. Dieta pronta. E é uma polêmica essa história da dieta pronta. É uma polêmica, porque é muito difícil conseguir. Sim. E é humano oferecer uma dieta adequada. Misericórdia. É um absurdo. Quando chega para mim do hospital com a prescrição, falam, não acredito que ainda... São todos. Que ainda se fazem isso. São todos. Entendeu? Porque eu realmente oriento que é dever do Estado e eles têm que... E deixa eu falar uma coisa, aqui na nossa região tá uma história que, só 18 litros, não. O Estado é obrigado a dar os 30 litros, porque geralmente é 1 litro por dia. Por dia, em média. Em média. Independente se é obeso ou não. Independente. Não, tem que ter o cálculo correto. Sim. Então, dependendo do peso e do tamanho desse paciente, pode acontecer dele precisar de mais de 1 litro.
Sim, Então, não, mas eu depende. falo menos, porque às vezes tem paciente bem obeso e vem Menos, com 1 litro. não, Nunca, né? nunca, Então muito era difícil, agora que surgiu menos. essa dúvida Muito minha, difícil assim. ser menos. Porque pra nunca você ter veio uma menos ideia, pra mim. Uma dieta 1,5, 1 litro tem só 1.500 calorias. Sim. E o paciente debilitado, ele gasta mais energia pela debilitação dele. Então, a gente tem todo o cálculo também de quanto ele gasta de energia pela doença presente nele. Nossa, Então, que legal. mesmo que ele esteja debilitado, você não quer que ele debilite mais. Então, você tem que manter estado nutricional. O paciente acamado, você precisa manter estado nutricional para evitar úlcera de pressão, entre outras complicações, problemas respiratórios, mais perda muscular do que a gente já previu, porque o paciente acamado, ele vai perder massa muscular. Sim, não tem como, ele não Então, movimenta tem que mais. tentar movimentar ali com físio e manter uma dieta adequada para você nutrir esse paciente, para ele ter qualidade de vida até o fim da vida. Dependendo do quadro do paciente, é nutrição por qualidade de vida para ele viver os últimos dias dele com conforto e não morrer de inanição, que em palavras mais simples, Isso. fome. Isso. Então, não é simplesmente fracionar 1 litro de dieta. Envolve muito mais quando você vai calcular essa dieta para o idoso, né? Sim. Para fracionar ela. Para Envolve fracionar muito mais. envolve muito mais. Porque se eu for ofertar sucos, por exemplo, e se eu já bati a quantidade de proteína que eu preciso, eu consigo bater com 800 ml a quantidade de proteína que precisa para aquele idoso. Ou às vezes eu vou usar um módulo de proteína. Então, tem que tentar entender como que vai ser o manejo. Porque às vezes vai passar um suco para hidratar um pouquinho mais, e esse suco ele já tem um pouco de caloria. Às vezes é um paciente constipado, então nós vamos usar da estratégia do suco de laranja para soltar esse intestino. Isso tudo entra no cálculo nutricional. Que legal. Então, às vezes é um paciente pequenininho. Ai, eu fico batendo no Tem microfone, importância. galera. Às vezes é um paciente É que a gente fala com as pequenininho. mãos. É, eu falo com as mãos. Eu também falo com as É um mãos. paciente pequenininho, às vezes usa menos calorias. Às vezes é uma paciente que já está em... Quando a gente fala de um paciente, por exemplo, que está já em medida de conforto, que é uma situação bem delicada, não sei se o residencial pega medidas Sim. de conforto. Medida de conforto, para quem de casa não sabe, é quando já não há mais intervenções. Então, já fizemos tudo que podíamos, já fez todas as intervenções, não tem mais cura e não tem mais melhora no quadro. Aí, a gente entra com medidas de conforto. A gente não aumenta a dieta, porque já não tem mais como melhorar o estado nutricional. Então, é manter atrofia desse intestino. Esse paciente ele vai usar menos dieta. Entendi. Porque se você passar muita dieta, a chance de dar gases, distensão, diarreia é muito grande. Então, você só vai manter esse paciente, porque ele já está no fim da vida, infelizmente, que é a parte mais difícil da família entender. Sim. Ele já está no fim da vida e você vai manter ele nutrido a ponto dele partir por si só. Mas você já não consegue mais recuperá-lo. Então, a gente tem que pensar no conforto, porque para que eu vou ficar aumentando dieta e fazendo esse paciente sofrer? Eu tô batendo muito no paciente sondado, por quê? Os residenciais hoje, até em casa, sondado, e ninguém entende a nutrição, o que é importante para esse paciente, né, sondado. Tem que entender o contexto. Vai ter aquele com sonda que ele vai melhorar. Então, ele tem perspectiva de melhora. Então, a gente vai lutar e batalhar para nutrir bem ele, para ele ficar bem, porque ele tem chance de recuperação. Tem aquele outro que é a nutrição para manter. Ele ainda está consciente, mas ele não vai mais melhorar, vai só ir declinando lentamente, às vezes tem um Alzheimer, alguma outra coisa associada. Então, você mantém nutrição, porque é humano, gente, a gente nunca vai deixar de manter nutrição desse paciente. E aí, a gente tem também uma terceira situação, que é aquele paciente que ele já debilitou completamente, e aí ele já não é mais ativo, ele não fala, ele está com a sonda, ele está no fim. O médico já virou e já falou, olha, daqui em diante agora é só aguardar. Sim. Não tem mais o que fazer. Esse paciente, você tem que ter um outro olhar. Então, é o olhar para a família entender que você tem que ter cautela, que não adianta passar 2 litros de dieta, não adianta focar nesse sentido. É um o sentido conforto. é o conforto do paciente. Sim. Deu distensão abdominal, vai dar uma pausada na dieta e ir monitorando, porque ele tem que ter conforto. Conforto é o mais importante nesse momento, é o conforto do paciente. Sim. É entender quando ele fala, ouvir, quando ele não fala, é entender o corpo dele. Então, fazendo a avaliação física, você percebe alguns detalhes no corpo do paciente para você saber como você vai manejar e o que você vai fazer. Ná, vamos voltar para o paciente mais ativo. Vamos. Qual que é a quantidade mínima ideal de proteína para o idoso?
Dependendo da situação, é 1,2, tá? É uma quantidade média. Às vezes, em alguns casos, se ele já tem algum comprometimento renal, mas não faz hemodiálise, é um pouco menos. Então, às vezes, 1. E se o comprometimento renal ele já está bem acometido e já está caminhando para precisar de uma hemodiálise, é um pouco menos. Aí 0,8. Então, a gente tem que ir acompanhando e equilibrando. Porém, o idoso ele tem uma necessidade proteica maior. Se ele tem um diabetes associado, a gente nunca vai descer de 0,8. Perdão, acho que eu falei 1,8 lá atrás. A gente nunca vai descer de 0,8, porque a gente tem uma outra comorbidade associada complicadinha também. Mas fica mais ou menos nessa média. O ideal do idoso é que ele bata no mínimo 1,2 de proteína por quilo de peso de modo geral, para manter esse idoso ativo, saudável e o aporte proteico atingido. E como que a gente faz isso? 1,2 por quilo de peso, vamos pensar numa conta grande, numa soma fechada. Um idoso de 100 quilos seria 120 gramas de proteína por dia. Não, mas é que é tão difícil eles comerem proteína. É difícil. É onde entra a suplementação. Gente, é muito difícil a gente pegar um idoso que não faz uso de suplemento para manter estado nutricional ou recuperar estado nutricional. Quando ele tá já com o estado nutricional ok, a gente vai levando. Começou a perder estado nutricional, tem que entrar com o suplemento de forma preventiva, porque o suplemento é fácil. Por exemplo, uma dose de 30 gramas de whey protein concentrado, você tem 21 a 24 gramas de proteína. Então, você bate muito fácil, você dissolve no leite ali para ele ou na água no meio da tarde, metade da dose de proteína tá batida. Mas eu vou falar, o meu pai não se adaptou. Ele se adaptou com aqueles O IOPRO. O IOPRO, que tem 15 gramas. Aí ele toma um por dia. Tem o de 25 também. Tem de 25? Você testou o de 25? Tem o de 25 A minha mãe também. que compra e eu vejo é 15... Meu irmão comentou 15 gramas. Aí você tem que testar os sabores, porque às vezes você comprou um sabor que ele não curtiu. Porque o gosto do IOPRO é muito parecido do gosto de um whey protein bem preparado. Idoso tolera muito o whey neutro. Ele não tem gosto de nada. Então, você bate com uma fruta, é leite com fruta. Ele não tem gosto. Você põe, ele nem percebe. Nem percebe. Você nem fala. E fracionamento, porque o idoso também tem que comer fracionado. Não adianta dar toda a proteína num momento só. Então, se ele já come fracionadinho ao longo do dia, você entra com o módulo em um único momento para complementar. Se a alimentação dele é muito ruim, aí você vai ter que fracionar. Aí tem que consumir parte da proteína mais cedo e parte da proteína no meio da tarde, porque a absorção, ela é ruim. Então, se você não fracionar, ele não vai absorver. Aí não adianta nada. Então, precisa fazer o fracionamento. Se ele não come nada, vai ter que fazer o fracionamento. Porque senão não vai ter uma absorção correta. Aí você dá, ele não absorve metade e joga no xixi o restante. Olha, que interessante. No xixi, gente. No xixi. No número 2 sai. No número 2 eu sabia, mas sai. No xixi... A gente fala que faz um xixi caro. Quando você toma suplemento desnecessário, proteína, tudo então, você excesso, joga fora. Você joga fora. Quando você consome mais do que você precisa, você joga fora. Não precisa de mais. Você precisa do ideal, de um ponto médio, de um equilíbrio. Que legal, eu não sabia, não. Você tá vendo como a gente aprende? A minha futura nutricionista do meu residencial. Não vai demorar. Ná, como que a gente estimula você, com as estratégias como nutricionista, você utiliza para estimular o apetite do idoso? Esse é complicado. Esse não é fácil. Acho que é um dos maiores desafios, principalmente dentro de um residencial, tá? Sim. Porque tem muitos fatores associados. Então, é a inapetência, é o emocional, é às vezes uma depressão acontecendo, é o ambiente que está diferente. Uma das estratégias dentro do residencial é fazer preparações diferentes. Então, alguns dias da semana, fazer às vezes um bolo, alguma coisa diferente para trazer harmonia para o local. Fazer atividades, datas comemorativas, muitas vezes estimulam esse idoso a comer pela socialização que está acontecendo. Colorido. Então, pratos coloridos, preparações coloridas, bonitas, gente. A gente gosta de comer um prato bonito. A gente vê o prato do restaurante no Instagram, a gente quer comer porque é bonito. Você nem sabe se é gostoso, mas você quer comer porque tá bonito. Então, nós comemos com os olhos do idoso também. Conversar com o idoso, se com todo o manejo ainda não tá dando certo, ele não come nem aquele prato que ele gosta, aí você tem que tentar entender o que tá acontecendo com ele. Se ele não tá se abrindo, tem que chamar um familiar.
Então, o familiar tem que sentar junto e entender o que está acontecendo. Às vezes, o familiar tentar conversar com esse idoso para entender o quão grave está a situação emocional. Porque, na maioria das vezes, é emocional. Ou ele está com declínio cognitivo. Porque o declínio cognitivo faz Sim. a pessoa perder o interesse. Sim. Então, tá entrando, às vezes, em um declínio mais profundo da demência, que é super comum da terceira idade. Ela é um pouco diferente do Alzheimer, mas o Alzheimer é um tipo de demência. Sim. Então, é uma coisa que trabalha junto. E é comum uma pessoa mais velha, depois de 80 e poucos anos, começar a ter um declínio cognitivo. Então, você tem que sentar e tentar conversar. E eles esquecem, às vezes não quer, fala que tá sem fome, mas tá com fome. Aí, depois falam que você não deu a comida. Acontece muito. Nossa, demais. Mas você não me deu, por isso que eu não comi. Que olha... Mas acolorido, o ouvir, tentar sentar com o familiar, perguntar pro familiar, olha, lá na casa, o que ele gostava de comer? O que ele comia de diferente, que ele tinha prazer de comer? Às vezes o familiar fala, nossa, ele adorava uma bolachinha com leite. Aí você prepara uma bolachinha com leite, vê se ele se interessa por comer. Entender se tem alguma outra coisa que ele deseja, porque às vezes ele tá triste por outra razão. Então, é um familiar que não vai visitar. Então, às vezes tem outra coisa por trás que tá mexendo com o emocional. E quando o emocional tá abalado, não tem estratégia que faça o idoso comer. Porque tá muito mais profundo. Já não é algo ali superficial, é uma coisa profunda. E solucionar certos aspectos profundos não é fácil. Não. E a gente tem os dois lados, né? Eu estou com uma paciente que ela acabou de tomar o café da tarde, comeu um pedação, tá na mesa ainda, e a cozinheira tá saindo com outro prato para dar, ela fala, eu quero um pedaço desse. E tá ganhando peso, ganhando peso. Ela tem Alzheimer. Ela tem. E aí a gente tenta falar para ela, a senhora já comeu, então dá mais um pedaço, mas ela fica muito agressiva. E aí esse paciente vai ganhando peso. Você tem que fracionar mais. Se você já sabe que ela vai pedir de novo, você tem que dar porções menores, porque ela vai repetir. Entendi. Então, o porcionamento dela tem que ser diferente. Então, você vai pôr menos comida, porque ela vai comer e ela não vai lembrar que ela comeu, e ela vai pedir de novo. E ela já está no estágio avançado, então. Porque quando ele começa a esquecer que já comeu, ele perde a noção de saciedade. Então, ela já está perdendo a noção de saciedade. E se der muita comida, ela vai passar mal. Sim. Ela vai ter vômito, pode ter diarreia. Tem todos esses aspectos. Então, vocês vão ter que porcionar e dar menos comida mais vezes. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Fomos levar os pacientes no pesqueiro, né? E estamos lá, parece a Marlene, dona Marlene comendo. Mas, assim, ela tá feliz, porque ela tá comendo, ela sempre comeu. Menina, na hora de ir embora, a dona Marlene começou a pitar. Falei, ai, meu Deus do céu. Quando já tá assim, você não pode deixar sem assistência. Ela não pode comer sem acompanhamento. Ela tem que estar alguém controla. Mas como a gente estava ali no passeio, a gente ficou, tá passeando, é um momento feliz. Nesse caso, é o fracionamento, Rô. Você fraciona, dá menos. Ela vai perceber na hora que deu menos, mas ela vai pedir de novo. Sim. Aí você fala, espera só um minutinho, você dá uma enroladinha. Espera só um minutinho que eu vou trazer. Deixa eu só entregar esse aqui pro seu Zé. Aí vai ali, entrega, você vai lá e dá mais um pedacinho pequenininho. Aí ela vai comer. Aí tenta interter. Às vezes tem alguém que tá meio desocupado ali no momento. Tenta conversar com ela que ela come mais devagar. Para dar tempo de todo mundo acabar de comer. E aí ela acabou de comer no tempo. Ou entregar o prato dela um dos últimos. Dar uma enroladinha nela. Para ela ser uma das últimas a receber. Aí até o restante acabar de comer, ela já acabou de comer também. E já acabou a comida. É já a vida que segue, porque não é fácil, não tem como você explicar, a memória tá debilitada, a realidade deles é o que está acontecendo no momento, é aquele flash daquele momento. Então, para ela não comeu e ela não comeu. E pronto, E pronto, e ela vai Sim. bater o pé que ela não comeu, e não tem como você falar para ela que ela comeu, porque ela não lembra. O Alzheimer é muito delicado. Na RDC que a gente tem que utilizar, que é a 502, lá eles estipulam, assim, 6 refeições diárias. Isso está baseado em quê? Essas 6 refeições? Em alguma norma, alguma coisa? Uma das principais regras para esse fracionamento hoje, que a gente tem, do entendimento do idoso, é por causa da digestão. Sim. O idoso tem dificuldade para digestão e ele tem dificuldade para comer grandes volumes. Então, para você conseguir garantir o aporte nutricional, ele tem que comer mais vezes. Se você fracionar em 3, 4 vezes, ele não vai bater aporte nutricional.
Então, você precisa fracionar mais, por isso da regra de 6 vezes. É de 5 a 6 vezes, se eu não me engano. Tem que ter esse número de refeições para garantir a adequada nutrição do idoso. Porque ele já não tem mais, não produz mais, vou falar nomes técnicos, mas ele Sim. já não produz mais o suco gástrico adequado para fazer a digestão correta, o intestino é mais lento, tudo é mais lento. Grandes volumes ele já não consegue mais comer, então ele não vai nutrir adequadamente. Então, são pequenas porções, várias vezes ao dia, para garantir a boa nutrição desse idoso. Então, uma das regras da RDC é essa. E já a gente, com estudos, foi avaliado isso e foi estipulado que esse é o número mínimo médio de refeições para garantir uma adequada nutrição para o idoso, sem sobrecarregar esse idoso. Eu faço as 6 refeições até mais. Mas o porquê que é a minha pergunta? Porque a gente dá o café da manhã com pão, leite, fruta e por volta de umas 10 horas, a fiscalização quer às 10 horas essa fruta. Um lanche. Uma fruta, é um lanche, isso. E muitos deles atrapalham, muitos dos idosos atrapalham, não quer almoçar. E aí a gente tem dificuldade em fazer com que a fiscalização entenda que se a gente der esse lanche da manhã ou da tarde, não. Eles não almoçam direito. A questão do horário interfere. Porque o idoso ele tem horários diferentes. Então, vai ter aquele... O comum é porque tem os intervalos de horas. Então, de 2 a 3 horas, já teve um esvaziamento gástrico, aí ele consegue fazer a próxima refeição. Se ficar muito próximo da próxima refeição, ele não vai conseguir, porque está muito perto. Tirar, você não vai conseguir tirar, porque é lei, é uma regra. Sim. Então, a gente não consegue tirar. O que dá é porcionar melhor ou oferecer frutas ou lanches em porções menores. Então, às vezes, uma fruta picada e coloca uma porção menor, ao invés de oferecer uma banana, porque banana, ela tem uma digestão mais lenta, tá? Então, tem algumas coisas que têm digestão mais lenta. Então, vai atrapalhar o almoço desse idoso, porque ele não vai conseguir digerir aquilo corretamente. Uma maçãzinha pequenininha, às vezes é mais fácil dele digerir, só que maçã é dura. Aí, você tem idoso que você não consegue oferecer. A fruta picada como um melão, aquilo é puro água. Então, o melão, você consegue dar um aporte hídrico, um aporte de calorias, o idoso consegue comer porque é macio e fica equilibrado e provavelmente não vai atrapalhar a próxima refeição, porque é uma fruta muito leve. Uma melancia é uma fruta muito leve. Então, tem várias opções que são mais leves, que você consegue, às vezes, fazer uma adaptação para encaixar, para esse idoso conseguir ter o lanche dentro das normas, você não se complica com a fiscalização e o idoso ainda assim está recebendo o nutriente dele ali bonitinho. Então, você consegue controlar, só precisa de adaptações. Então, são pequenos manejos que você vai fazendo e que funcionam. Um mamão picadinho também. Pessoal, a ideia do podcast do Universo do Idoso é realmente trazer todos os profissionais que envolvem a vida do idoso, né? E a importância de um profissional, de nutricionista, como todos que eu trouxe, qualificado para estar fracionando isso. Olha o que você falou para mim. Tem que ver uma porção menor, a digestão. Então, aí chega lá, não, dá banana, entendeu? Olha, a banana é prática. Olha a importância de um profissional de nutrição dentro do residencial. Né? Tá acontecendo isso, que nem agora você falou, tá perdendo o apetite, né? Tá atrapalhando a próxima refeição. E você vê e fala, não, então dá olha a importância de profissionais qualificados. Por que eu quero trazer isso muito? A gente tem que desmistificar. As pessoas acham que, abandono, isso, nossa, é mau cuidado. Não, um residencial que tem uma qualidade, que tem profissionais qualificados, né, é muito... humanizado. Isso mesmo, é humanizado. O idoso tem qualidade de vida. Tem. Eu sou a favor, né? Você sabe, já falei pra você várias vezes. Porque, assim, a gente não tá falando de qualquer residencial. Então, nós estamos falando de um residencial que tem consciência, que tem carinho por aquele idoso, que cuida realmente, que tá preocupado com todos os polos e que tá prestando atenção em cada detalhe que vocês sempre estão prestando. Isso, você humaniza o cuidado do idoso, porque ele não fica sozinho. É muito difícil, às vezes, a gente falar, eu vou cuidar em casa. Dependendo de como você cuida em casa, ele é mais bem cuidado num residencial
do que em casa. Porque às vezes em casa esse idoso ele fica sozinho. Então a pessoa tá ali, mas não tá mexendo no celular, tá assistindo uma televisão, tá fazendo outra coisa, o idoso fica sentado no sofá o tempo todo. Aí você vai para um residencial que tem suporte, que é especializado, que está preparado, esse idoso ele está ativo, ele socializa, ele conversa com outras pessoas, ele pratica uma atividade para se manter ativo, ele se alimenta bem, faz todas as refeições. Tem muita gente de olho nele para saber o que está acontecendo, o que não está, para dar um suporte para ele não ter uma queda. O local, né, do residencial ele é todo adaptado para a prevenção de quedas e tudo mais. Em casa, muitas vezes, nós não temos isso. A população está envelhecendo, já vou até emendar, que esse assunto a gente até discutiu aquele dia. Então, a população, de modo geral, está envelhecendo, tendo menos filhos. Nós temos que abrir os nossos olhos para isso, incentivar que outros residenciais, assim como você, se especializem, se qualifiquem para dar um atendimento humanizado. É claro que a gente sabe que tem alguns locais que, infelizmente, não seguem as mesmas premissas. Então, você precisa entrar no residencial e entender como acontece lá dentro antes de deixar o seu ente querido lá, mas saiba que ele vai ser bem cuidado. Sim. Porque ele vai ter suporte, e aí você vai ter tempo de trabalhar, de relaxar a mente e de ir lá visitá-lo, de levar ele para passear, porque o residencial permite, né? Opa! Então, você pode buscar o seu ente querido, levar para passar o fim de semana em casa, para comer no domingo, no sábado, e durante a semana que você trabalha, ele está sendo bem cuidado Sim. lá. Então, as pessoas, elas têm dificuldade para entender esse manejo. Aí ela leva para casa, ela fica estressada a semana inteira. No final de semana, ela desconta no próprio idoso. Sim. E o idoso não tem culpa, ele não pediu por aquilo. Todos sabemos que vamos envelhecer, eu vou, você vai. Então, a gente tem que estar preparado para esse envelhecimento e a gente tem que torcer para ter muitos residenciais, assim como o Lírio, que se especialize e que cuide da gente no futuro. Porque nós vamos precisar, gente. Eu ainda não tenho filhos. Então, eu tenho, E mas é 2 homens. E é errado, eu tenho esse pensamento. É errado a gente pôr filho no mundo pensando, meu filho vai cuidar de mim. Gente, seu filho é do mundo. Então, a gente não sabe, às vezes, o que vai acontecer. Nosso filho pode partir antes de nós. Sim. Então, não dá para ter filho pensando em suporte na velhice. Filho não é suporte da velhice. Não, e tem mais. Eu já falei em um outro podcast aqui que cada dia vai ter que se trabalhar mais para levar esse sustento para dentro de casa. Sim. Eu falo para o meu filho, pode me colocar, você deve me colocar num residencial. Vai me ver uma vez por semana e ver se o residencial é qualificado. Sim. Ponto. E nós vivemos num mundo diferente de antigamente. Porque nós ainda temos um pouco da cultura antiga de que as mulheres tinham que cuidar das mães. Sim. Só que, gente, antigamente as mulheres mal trabalhavam. Então, antigamente, as mulheres elas não precisavam prover o lar. O homem provia o lar, a mulher cuidava dos filhos. Quando os pais envelheciam, ela cuidava dos pais. Hoje, nós não vivemos essa realidade. Não, porque não dá. Porque a mulher tem que trabalhar para o sustento. A vida é outra. Então, a mulher trabalha, o homem trabalha. Então, hoje nós não temos mais isso. É completamente diferente. Então, a gente tem que acompanhar a evolução e entender que é bom. Sim. E ter essa consciência e tirar alguns preconceitos. Porque o que tem é muito preconceito envolvendo isso. E é diferente de asilo. Sim. Eu sempre falo. Lar de repouso, uma casa, um residencial qualificado é diferente de um asilo. As pessoas, quando a gente fala de residencial, eles fazem esse link. Sim. E não é a mesma coisa. Sim. Apesar que hoje até os asilos, né, filantrópicos já estão muito mais preparados, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter essa consciência e buscar informação antes de julgar. Sim, e nós residenciais, que temos que lutar para desmistificar isso. Por quê? Qual que é o problema? A mídia só foca nos ruins. Nos ruins. A mídia não mostra o bom. Uma coisa boa. Eles vão lá e mostram aquele lugar ruim, que aí que é abandono, que é maltratado. Que não é. E não é tudo assim. E se a gente pensar, a gente tem isso em tudo, escolas. Tem escolas excelentes e tem escolas que não tratam bem as crianças. Sim. Se você for pensar dessa forma, você não põe o seu filho na escola. Eu fiz aquele comparativo para você, lembra? Lembro. A gente tem um bebê, o bebê tem 6 meses, você vai lá e coloca ele numa creche. E você não acha desumano Sim. pagar para colocar ele numa escola e deixar ele lá o dia inteiro e buscar só à noite. Só que quando a gente fala de um idoso, por que é desumano? Se ele vai ter atividades, ele vai estar bem alimentado, ele vai estar bem cuidado. Tem residenciais que tem essa opção de deixar o dia e buscar à noite. O Jardim tem, não tem? Tem. Tem essa opção de deixar, passa o dia como se fosse uma escola. Ele passa o dia lá, Sim. o familiar trabalha, à noite busca, leva para casa, dorme. E vida que segue, a gente faz isso com a criança. Sim.
Só que com o idoso, a gente tem esse preconceito de que é desumano. E a criança, ela tá em desenvolvimento. Então, não, sabe, as coisas não encaixam. Não encaixa, Não encaixa. E assim, e por isso que assim, eu quero trazer, eu só vou trazer profissionais qualificados para mostrar para os gestores de residenciais, né? Que você tendo um profissional qualificado vai te ajudar na sua gestão, vai tratar muito bem esse idoso. E tem um outro detalhe, você tendo profissional qualificado e você mostrar por esse familiar que te procura, você consegue agregar valor no seu atendimento. Sim. Então, os residenciais têm que entender isso, né? E tem que dar suporte. Suporte. E mão de obra qualificada. E mão de obra qualificada. Garantir uma assistência realmente integral. A família vai perceber isso. E aí, aos poucos, a gente vai desmistificando tudo isso. É claro Sim. que tem outras vertentes, né, que precisam ser faladas em outros momentos, mas é importante a gente tentar desmistificar devagarzinho e trazer essa consciência para o pessoal de outros residenciais, que é importante fazer como você está fazendo e trazer a mão de obra qualificada, qualificar quem já está lá com você. Sim. Porque às vezes tem pessoas muito boas lá. Sim, só falta qualificação. Isso você dá um suporte muito bom para o seu cliente que está lá, que é o idoso, porque o cliente é o idoso. O familiar, ele é uma peça, mas o seu cliente é o idoso. E ele está gostando, ninguém melhor do que o próprio idoso dentro do residencial para dar um feedback. Ele vai lá, ele está feliz, ele está sorridente, às vezes ele foi para o residencial, ele estava menos ativo em casa, chegou lá, ele ficou mais ativo, está comendo melhor, ganhou peso. Então, tem várias formas de você avaliar o bom cuidado. Sim, ontem uma cliente falou isso para mim. A gente percebe na feição deles, assim, até o carinho que eles têm por você. Então, assim, é nítido, a gente percebe que não é falso, que é seu e é mesmo. É verdadeiro. É verdadeiro. Eu não vamos ser hipócrita, que a gente não precisa receber, precisa. Mas, a princípio, foi por amor. Eu amo realmente. É importante a gente gostar do que a gente faz. Faz total diferença na qualidade do seu trabalho, porque é óbvio que a gente precisa pagar contas, mas você tem que pagar contas com alguma coisa que você faz porque você ama. Então, você nunca vai ver como uma obrigação. Então, eu amo o que eu faço, eu amo a nutrição, então eu trabalho porque eu quero, porque eu sinto prazer nisso. Isso. Poderia estar trabalhando com outra coisa? Poderia, mas eu trabalho com nutrição, porque nutrição, para mim, é propósito. Nutrir pessoas, nutrir vidas e mostrar que a alimentação ela é muito mais do que estética, para mim faz muito sentido. Até arrepio. Que legal. Faz muito Nossa, sentido. É incrível, então, eu incrível. busco muito isso. Porque as pessoas, quando pensam na nutricionista, elas pensam no quê? Na estética. Estética. Eu atendo emagrecimento, atendo estética, tenho pacientes da estética, amo meus pacientes da estética porque eu também cuido da saúde deles, mas a gente tem que desmistificar isso também, porque é difícil a pessoa pensar na nutricionista quando está doente. É verdade. Ele pensa no médico, aí ele vai no médico, o médico tem que falar que ele precisa ir na nutricionista. Isso é muito comum com renal, com esteatose hepática, com diabetes. Você descobre que tem, você vai primeiro no médico. Aí o médico tem que ter a consciência e falar, você precisa ir na nutricionista. Problemas gástricos, problemas intestinal, é alimentação. A alimentação que você é a consegue base. melhorar Então, muito a qualidade de vida, né? Muito, muito. Transformar a vida da pessoa, muitas vezes, com a alimentação. Porque a medicação, ela tapa um buraco. Ela corrige um sintoma. Ela não trata a causa. E o descontrole glicêmico, a alimentação muitas vezes está causando esse descontrole. Tem uma questão fisiológica que já está em falha, mas a alimentação piora o quadro. Sim. Se você corrige, melhora. O renal, a mesma coisa. Ele já tem um rim que não funciona, mas a alimentação, ela piora o quadro dele. Então, se ele se alimenta adequadamente, ele tem uma estabilidade melhor desse quadro e uma maior longevidade. Ele vive mais e melhor com aquela doença. Ela não tem cura? Não, mas ele vive melhor com ela, ele aprende a conviver com essa doença. Sim. Então, é muito importante a convivência com doenças crônicas, porque ela é para sempre. Sim, que legal. E a nutrição consegue, né, diminuir esse impacto. Faz milagres, né? Muitas vezes. Eu imagino. Faz milagres, muitas vezes. Que legal. É muito bom, é muito interessante. É muito gratificante. Nossa, e é tão gostoso conversar com você, porque é igual a gente percebe, sabe, o teu amor, a sua entrega pelo que você faz, entendeu? É muito bom a gente conversar com profissionais assim, né? E foi o que você falou, a nutricionista, e a gente
nutricionista, estética, perder peso, e não é só isso. Não é só isso. É isso. Sim. Porque eu também falo, gente, estética importa sim, não sou Claro. hipócrita. Então, eu quero ficar com um corpo legal para me sentir bem. Mulheres acima de 40 anos, às vezes não tem nenhuma comorbidade, mas já tá começando a ter uma troca fisiológica de gordura localizada devido à menopausa. Então, é importante. Eu não sou contra medicações ou até mesmo intervenções cirúrgicas, nada disso. Só que tudo tem um porquê. Não é só a estética. Às vezes a pessoa ela vem pela estética, ela descobre outras coisas no consultório e ela me agradece. Porque aí a gente começa a lidar com outras situações, às vezes ela nem sabia que tinha aquilo. E aí ela vai procurar um profissional, vai fazer o adequado tratamento, descobre muito antes, se trata. Pré-diabetes é muito comum descobrir no consultório, em paciente que nem imaginava que tinha. E a pré-diabetes, que é um termo que na verdade não existe, mas a gente usa. Sim. O paciente tratando antes, ele elimina, e aí ele fica bem, e demora um pouco mais para desenvolver um diabetes. Então, é importante você ter um olhar de saúde e não só de estética, mas a gente sabe que a estética é importante, principalmente para mulheres. Que legal. É incrível. Obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que o nosso público aprendeu muito, né? E o que você deixa de recado para o nosso público, toda a sua vivência até aqui, o que você deixa para eles? Cuide da sua alimentação hoje. Não importa quantos anos você tem. Se você tem 20, 30, 40, 50, você nunca vai se arrepender de ter começado hoje. A alimentação, ela é um ponto-chave na nossa vida. Então, o que você come hoje, ele interfere diretamente no idoso que você vai ser daqui 20, 30, 40, 50 anos, daqui 10 anos. Então, você quer ser que tipo de idoso? Aquele idoso que tem autonomia, que consegue levantar de uma cadeira, ou você quer ser aquele idoso que depende das pessoas ao seu redor? O que você faz hoje impacta nesse idoso do futuro. E todos vamos ser idosos, eu, ela, você. Então, mude os seus hábitos hoje, porque ainda dá tempo. Hoje é melhor do que amanhã, que é melhor do que depois de amanhã. Não tem dia para começar a mudança na sua vida. Você pode começar na sexta, no sábado, no domingo. Não espere uma segunda-feira, porque essa segunda-feira pode nunca chegar. Então, comece hoje para não se arrepender e para no futuro você olhar para trás e falar assim, nossa, aquela nutricionista mandou eu começar, eu comecei, estou fazendo atividade física, me alimentando bem e graças a Deus, hoje eu estou muito melhor do que eu estava há 30 anos atrás, porque isso pode acontecer. Você olhar para o passado e falar, nossa, hoje eu estou melhor do que antes. E eu desejo isso para você. Uma vida muito longeva, com muita alegria, muita felicidade, muita saúde. Gente, eu sou fã dela, ela é incrível. Ela é incrível como profissional, como pessoa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rô. E vai ter outras. Não tenha dúvida, tem muitos assuntos aí que a gente pode... Foi um prazer estar aqui. Você sabe que eu sou fã do Jardim do Lírio. Estou muito feliz em estar aqui no universo do idoso. Agradeço muito a confiança, o carinho que você teve por mim por esse tempo todo, por ter me procurado, me mandando mensagem. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo, de verdade. E que eu falava, gente, eu preciso, porque, assim, realmente você é uma mega nutricionista, realmente. Comprometida com o que você faz, né? E hoje foi o que você falou, não estou criticando, imagina, os outros nutricionistas, mas as pessoas estão muito preocupadas com a estética. Sim. E esquece que... Isso é muito disseminado na rede social, né? A gente tem esse problema com isso. A estética, ela é complicada. Então, existe um perfeito que não é perfeito. Sim. E aí, em busca do perfeito... deixa a saúde de lado. Isso é um tema para outro podcast, porque as pessoas estão deixando literalmente a saúde de lado em busca de uma estética perfeita. Sim. Aí a hora que ela acorda, já foi. Então é suplemento mágico, vitamina mágica, que muitas vezes você nem precisa. Aí você deixa de comer alimento para tomar comprimido. Então, é um outro podcast bem complexo. Nós teremos. Mas nós teremos, sabe por quê? Porque você falou, começa lá atrás. Começa. Como vai impactar lá na sua velhice. O idoso chegar ativo no residencial impacta o que ele fez a vida toda. Sem dúvida. Porque a gente vai carregando a nossa mochilinha. Sim. E quanto mais a gente se prepara, mais leve essa mochilinha chega lá na frente. Sim. Quanto menos a gente deixa para lá, mais carga nós trazemos na mochilinha. Então, impacta diretamente. A gente tem que mudar hoje, pensando no nosso futuro. Sim, porque também as doenças crônicas com a idade vêm. Elas vão virando uma bola de neve, uma emenda na outra, e a hora que você pensa que tá com 1, você tá com 30. É, por aí.
A gente tem pacientinho que toma 30 remedinhos, né? Por dia, Nossa! 30 comprimidinhos. E como tem? Tem muitos. Pessoal, vamos encerrando e aguardo vocês para o próximo podcast com a Ná, viu?